Saudamos a todos que nos acompanham, ao amado irmão em Cristo, a paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto lendo uma porção das Escrituras que consta da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 a 7. Assim diz a Sagrada Escritura: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar. Glorioso Deus e Senhor, és soberano e Rei sobre os céus e sobre toda a terra. Estamos neste lugar para reconhecer que és a nossa rocha, a nossa confiança, a nossa esperança, ainda neste tempo e no porvir. Ó Senhor, entregamos este culto em Tua presença, crendo que em tudo nos tens guiado pelo Teu poder, para que tudo quanto fizermos neste lugar seja para honra, glória e exaltação do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é nossa esperança, porque Ele é eterno, Ele vive e a nossa confiança está nele. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Deus enviou
Por isso não nos cansamos de te adorar. Tu és o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Por isso louvamos o teu nome. Aleluia. Tu és o Senhor, grandioso e Rei, soberano. Aleluia, Senhor. Vamos continuar a dizer: teu nome louvarei, Senhor. O teu nome
dos senhores, Rei dos reis. Grande é o teu amor, porque és o libertador das nossas almas. Aleluia ao teu nome, Senhor. Te adoramos, aleluia. Reconhecemos que não há outro além de ti. Deixaste os céus por amor de nós e vives para sempre, aleluia. A nossa esperança, a nossa confiança, o consolo bem presente em tempo de angústia. Por isso te adoramos, rendemos-nos diante de ti, reconhecendo que não há outro além de ti. Oh, Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a
Senhoras, senhores, obrigada, aleluia, nossa esperança, o nosso socorro, o nosso auxílio, a vida eterna, a esperança viva. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Te adoramos, Rei dos Reis. Te adoramos, Senhor dos Senhores. Vives para sempre, reinas eternamente. Oh, aleluia, o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor com toda a reverência. Aleluia. Saúdo as amadas irmãs, os prezados irmãos e os estimados auditores da rádio e televisão Alfa e Ômega, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Desejo-vos uma abençoada audição da Palavra de Deus, cultuando mesmo com templos fechados. Vamos iniciar a nossa mensagem com uma breve oração. Nosso querido Pai Celestial, poderoso sustentador do universo, santificado seja o teu nome, encha o teu reino na face da terra, seja feita a tua vontade, Senhor, perdoa os nossos pecados, supra as necessidades do teu auditório, concedendo poder e autoridade e unção ao explanador desta palavra, para que o teu nome seja engrandecido quando o Espírito Santo tomar a oportunidade para abençoar e suprir as necessidades do teu povo. Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cultuando mesmo com templos fechados. Vamos abrir alguns textos. Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. João capítulo 4, versículo 23, nos diz que, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Amados, cristianismo é uma prática do amor a Deus e ao próximo, e isto muitas vezes exige ser feito fora das quatro paredes do templo. Vejamos também Marcos capítulo 10, versículo 17. Um jovem apresentou-se a Jesus e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Coisas que aprendemos e fazemos dentro das igrejas. Ele disse que eu vou aos cultos, eu dou dízimos, eu faço isto, eu faço aquilo, participo em todos os programas da igreja. E Jesus Cristo disse: muito bem, versículo 21, falta-lhe uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Agora escuta aí, vem e segue-me. Estas coisas todas nós fazemos dentro do templo, mas este de vem e segue-me, temos tido muitas dificuldades. Versículo 22 e 23, veja que temos muitas dificuldades nesta parte de vem e segue-me. Esta coisa já não é dentro do templo. Versículo 22 e 23, ele retirou-se porque tinha muitas propriedades. Versículo 23 diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas no coração, os que confiam e dependem das suas riquezas no seu viver diário. Amados, Deus nos tem levantado uma poderosíssima oportunidade para a prática da outra coisa que nos falta fora da igreja como cristãos: o vai e vende, dá aos pobres, vem e segue-me.
Ordem difícil numa altura de luto, desespero, angústia e dor, em que todo mundo está com uma comunicação sobremaneira reduzida. Você e eu temos uma oportunidade ímpar de somar pontos para a vida eterna, cultuando fora dos templos fechados, praticando o nosso cristianismo. Não basta só servir a Deus. É necessário complementar esse nosso servir, a nossa fé em Deus, com boas obras da fé, assistindo os menos afortunados. Quando nós vamos ver o nosso querido apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ela disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, que devemos enriquecer em boas obras. Também o nosso irmão Tiago, no seu livro capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem as obras não vale nada. Em outras palavras, é um cristianismo avulso. Fé sem prática das obras é um cristianismo avulso. Meus queridos, não precisa de ter templos abertos para cultuar e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não é a única forma. Se as circunstâncias o impedem, vamos deixar os templos fechados e vamos sair e vamos servir ao Senhor lá onde nós devemos estar. Desde o Velho Testamento, Deus tem orientado e insistido com o seu povo para tornar a vida facilitada para todos aqueles que habitam na face da terra. Perdão, quando você vai abrir Levítico capítulo 23, versículo 22, diz que quando fizeres a cega da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu templo. Desculpa, os cantos do teu campo, ao redor então do teu campo. Então, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para que o pobre, para que o estrangeiro possam, portanto, ter algum proveito nisso. E ele disse, faça isso porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, é uma ordem. Quando Deus aparece e diz, não faça isto porque eu sou o Senhor teu Deus, ele está a dar uma ordem. Agora veja a causa, por que Deus nos está tratando dessa maneira. Salmos 41, versículo 1 a 3. O versículo 1, escuta bem, lindo aqui. Bem-aventurado aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará do dia mau. Esse é um compromisso de Deus, essa é uma promessa de Deus. Você atende o pobre, Deus está preparado para o seu dia mau poder livrar você. Versículo 2, o Senhor o guardará e o conservará em vida. E o abençoará na terra. Tu, Senhor, não entregarás à vontade dos seus inimigos. Acho que você não percebeu bem. Vou ler de novo. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu, Senhor, não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Veja só, simplesmente por ter atendido ao pobre. Versículo 3 diz assim, o Senhor o susterá no leito da enfermidade. Veja só, promessa, só por causa de atender ao pobre. E isso não acontece dentro do templo, é fora do templo. Cultuando fora do templo. Cultuando em templos fechados. Quer dizer, nós temos esta poderosa oportunidade para podermos receber essas bênçãos do Senhor. O Senhor o susterá no leito da enfermidade. Tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Veja só, Deus vai preparar a sua cama para que não aleije você no tempo da sua enfermidade. Então, essa forma de servir a Deus não deve ficar ultrapassada entre nós, pois Deus que ordenou nunca ficou ultrapassado. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Vamos lá ver aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, né? Se você acha que isto só foi praticado nos tempos passados, você vai concluir que esse culto não pode ser só praticado na igreja. Não.
Quando nós vemos a história do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, nós encontramos que essa história é um facto que aconteceu fora de portas, fora das igrejas, ou seja, em igrejas, em templos fechados. O que ele diz assim? Ele diz aqui, que farei para herdar a vida eterna? É um jovem, é um homem que conhece a Bíblia, um homem praticante, um homem que vai à igreja, um homem talvez que nasceu e cresceu num lar cristão. Ele pergunta a Jesus, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começou a fazer a apresentação, perguntou como é que ele vivia e finalmente a resposta foi, vai e faze da mesma maneira. O versículo 25, depois de contar a história, então, vamos aprender essas histórias bíblicas que nós encontramos lá. Veja, por exemplo, a igreja primitiva, como começou e qual era a reação da parte de Deus. Se nós lermos em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, nós encontramos o relato dizendo que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Portanto, era uma comunidade cristã. Versículo 33 diz assim, e os discípulos davam um testemunho da ressurreição de Jesus Cristo com grande poder, nessa prática da assistência, nessa prática do cumprimento daquela orientação de atender o pobre. Os discípulos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diz que todos tinham abundante graça, versículo 33, todos tinham abundante graça, versículo 34, diz que não havia necessitado algum. No versículo 35 diz que havia equilíbrio no suprimento das necessidades dos necessitados. Eles estavam servindo ao Senhor nos templos e nas casas. Meus queridos, só imagina isso. Nós oramos muitas vezes, oramos muito, pedimos, Deus me dê graça, Deus venha suprir as minhas necessidades. Mas eles pura e simplesmente só cuidavam uns dos outros, só cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e do estrangeiro, e Deus cuidava deles. Aprenda esse segredo. Enquanto você cumpre aquilo que Deus determinou para si, enquanto você cumpre uma orientação bíblica, Deus se preocupa em cuidar de si. Veja os ensinos de Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8 a 14. No versículo 8, o que é que nós encontramos? Havia graça em nós. Havia toda suficiência sempre em tudo para superabundar em toda a boa obra. Veja só por causa de você suprir as necessidades dos necessitados, as necessidades do pobre, vai haver abundante graça na sua vida e você vai superabundar, quer dizer, você vai ter capacidade de continuar a fazer muito mais. Veja o versículo 10. Diz que, por causa de você suprir as necessidades dos que sofrem, daqueles que necessitam, diz que Deus dá semente ao que semeia. Em outras palavras, você vai dando, e Deus também vai acrescentando, vai fazendo com que nunca o seu cesto, a sua maçadeira fique vazia. Veja só, diz que ainda que Deus dá o pão para comer e sementeira multiplicada e aumento do fruto da vossa justiça. Veja coisas grandes que Deus está fazendo.
Enquanto nós só nos preocupamos em fazer as coisas do templo, enquanto nós nos preocupamos em andar sempre aos pedidos, na combela a Deus, Deus está a dizer, faça aquilo que eu te ordenei, porque ao fazer isso aí você vai ser severamente abençoado. Graças a Deus que isso não depende dos poderosos. O versículo 11, o que é que diz? Diz que havia enriquecimento para continuar a dar e provocar muitos louvores a Deus pelos beneficiários. Quando você dá a alguém que está necessitado, essa pessoa agradece a Deus, essa pessoa glorifica a Deus, Deus fica muito satisfeito e continua a abençoar-te. Versículo 12. No versículo 12 nós encontramos o suprimento das necessidades dos santos e muitas graças a serem dadas a Deus. É quando você dá a alguém, diz, graças a Deus, Deus se lembrou de mim, aleluia, glória ao teu nome, Senhor, muito obrigado, Senhor. Então, essas pessoas que recebem, fazem com que muito louvor, muito agradecimento suba ao céu, e Deus logo está preocupado em querer saber quem é que está a promover isso. Versículo 13 diz que a glorificação a Deus pela nossa submissão ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz que quem faz isso é alguém que está submisso ao Evangelho de Cristo. É alguém que está submisso. Na verdade, que se você não faz, é porque você não está submisso. Se você não faz isso, é porque você não obedece ao Evangelho. O versículo 14 diz que quem supre as necessidades do próximo manifesta excelente graça de Deus nele. É a pessoa humilde. Essa pessoa é a pessoa humilde. Quem supre as necessidades dos necessitados manifesta a abundante graça de Deus nele. Nunca vai ver aquela pessoa a tocar trombeta, nunca vai ver aquela pessoa a falar mal das pessoas, a dizer quem está a alimentar aquele sou eu, aquele casaco que ele usou eu é que paguei. Não, Senhor, essas pessoas são humildes, têm graça, estás a ver graça. Uma pessoa que fala com graça é uma pessoa que abençoa, o seu falar, o seu fazer, o seu agir abençoa. Veja as recomendações que encontramos na palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 1 a 8. Aos cristãos dispersos, a nós os gentios. Há uma recomendação também, nós os gentios. O que ele está dizendo logo no primeiro versículo? Diz, permaneça a caridade fraternal. Permaneça, não pode faltar, não. Não precisamos andar a pedir, por favor, ajude aqui. Por exemplo, o departamento diaconal não tem nada. Por favor, quando você vai comprar 15 quilos, pelo menos traz uma colherinha de açúcar. Não precisa. A palavra de Deus está a ordenar. Permaneça a caridade fraternal. Isto para qualquer um que é servo do nosso Criador. Versículo 3 diz o quê? Lembrai-vos dos presos, como se vocês também estivessem presos com ele. Neste tempo difícil, lembrar-se dos presos é lembrar-se mesmo das necessidades que eles têm e fazer alguma coisa para que alguma coisa alcance, ou seja, caia nas suas mãos, para que alguma coisa chegue para suprir as necessidades daqueles que estão presos. Versículo 4 está a dizer, respeitem o casamento. Isso também faz parte. Muitos casamentos estão em situação difícil, estão sucumbindo. Então, se você é um servo que adora fora das portas, respeite o seu casamento. Fique em casa com a sua família, apoie a sua família nas lidas domésticas, seja útil, não só no emprego, mas também na sua casa, para a sua própria família. O versículo 5 está a dizer, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque há uma promessa. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então confie nele,
tire a avareza, desapegue-se ao material e coloque a sua confiança em Deus, porque Ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Os males da avareza nós podemos encontrar clarificados em Mateus capítulo 13, versículo 22. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera em nós. A avareza faz com que qualquer palavra que você recebe, mesmo esta palavra que nós estamos a dar, se você está apegado à avareza, você não vai receber essa palavra, você não vai aceitar essa palavra, você vai continuar na mesma depois de uma palavra dessas, você vai continuar a endurecer-se, mesmo o Espírito Santo dizendo: você tem que mudar de atitude, você tem que confiar em Deus, você vai continuar a endurecer-se. Jesus apareceu a João em Patmos. Estamos a ver que isto não é só desde o Velho Testamento, só do Velho Testamento, mas é desde o Velho Testamento até ao Apocalipse, portanto, do Gênesis ao Apocalipse. Quando nós vemos em Gênesis, lá quando Caim matou Abel, Deus logo perguntou: onde que está o teu irmão? Onde que está o teu irmão? Em outras palavras, nós nascemos para cuidarmos uns dos outros. O amor ao próximo está a falar de cuidado uns dos outros. E o cuidado uns dos outros não está a falar de equipa da mesma camaradagem, não está a falar de pessoas da mesma igreja, está a falar de seres humanos, qualquer um que está necessitado ao seu lado. Nós estamos preparados por Deus para que possamos ajudar uns aos outros. Quando nós não o fazemos, é porque nós não queremos, é porque nós somos renitentes, é porque nós desobedecemos a Deus, porque Ele disse: eu sou o Senhor. Então, Ele aparece em Patmos e recomenda à igreja de Éfeso a voltar para o primeiro amor. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele diz assim: tenho porém contra ti, tu que deixaste a tua primeira caridade. Agora a recomendação é: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei de ti, do teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer, alguém vai perder o brilho por falta de praticar boas obras. Não deixe as primeiras obras, não deixe de praticar a sua primeira caridade. Mas é isso o quê? Praticar as boas obras é somar pontos para a vida eterna, cultuando fora de portas, vender tudo o que você tem, dar aos pobres, vir e seguir a Jesus. Cultuar fora de portas é obedecer o vai e faze da mesma maneira, conforme Jesus disse. Somar pontos para a vida eterna é o resultado da prática da lei e dos profetas. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 22, versículo 20. Diz assim: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não só cultuar nos templos, amando ao Senhor, mas também precisa cultuar fora dos templos, amando ao próximo, servindo ao próximo. Amar a Deus e fazer bem ao próximo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vai e faze da mesma maneira. Não se esqueça, não termina ali. Depois vem e segue-me. Em outras palavras, vende tudo quanto você tem, deixa de depender no material. Vai ter com Jesus e segue-me, e segue a Jesus, porque Jesus é que vai operar através da sua vida. Meu querido, não ensardinhe o seu cristianismo em 4 paredes hoje fechadas. Cultue fora dos templos fechados, vendendo a sua dependência dos bens materiais, ajudando os menos afortunados, indo e seguindo a Jesus. Amados, concluindo, vamos aprender a cultuar fora dos templos, em situações de templos fechados, somando pontos para o reino de Deus, demonstrando o nosso amor para com
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e para com o nosso próximo, demonstrando a nossa obediência como adoradores que são procurados, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Usemos sempre as oportunidades que as dificuldades nos oferecem para somarmos pontos para o reino dos céus. Vamos aprender a sacudir o jugo da carne, onde somos escravos dos tesouros que possuímos. Veja só, nós trabalhamos para possuir um tesouro. Depois de ter esse tesouro, nós ainda continuamos a ser escravos desse mesmo tesouro. Usemos sempre essas oportunidades e as dificuldades oferecidas. Vamos não depender dos tesouros que possuímos, mas vamos estender a mão ao pobre e ao necessitado e sejamos uma bênção. Vamos cultuar ao Senhor fora dos nossos templos, fechados, não é? Praticando a beneficência, a comunicação, a hospitalidade, os sacrifícios do culto que agrada a Deus. Jesus Cristo, nosso Mestre, nos mostrou como isso se faz. Então, nós também devemos fazer isso da mesma maneira. A escolha hoje é sua. Cuidado, não seja como o gato. O gato que anda com as mãos e as patas, não é? As patas dianteiras e traseiras. Quando ele apanha um rato, depois aproxima e você vem perto. O que é que ele faz? Ele começa a rosnar como você, contra você. Como quem diz, atenção, chegou a minha hora, faz favor, não quero partilhar com ninguém aqui. Está na hora da minha refeição, não quero confiança com ninguém. Nós não somos gatos, não somos cães, nós somos seres humanos. E seres humanos partilham as suas alegrias, partilham as suas tristezas, partilham os bens também que Deus nos tem dado. Porque são coisas que nós encontramos aqui na face da terra e nós vamos deixar quando nós partirmos desta vida. Um dia eu entrei numa casa de frescos e vi uma vovó muito debilitada lá. Ela estava a comprar pouquíssimas verduras. Pelo que eu percebi, aquela vovó devia estar a precisar de se abastecer fisicamente, porque ela estava muito mal mesmo. Ela pegava, olhava e deixava. Pegou umas pouquíssimas verduras ali. Eu pensei que ela estava a procurar aquele material para ir fazer uma sopinha. E aquela sopinha seria possivelmente a sua última refeição. Mas o que me chamou a atenção é que ela pega uma laranja, queria a laranja, depois volta para deixar a laranja e volta a pegar na mesma laranja. Então eu percebi que ela estava com algumas dificuldades. Ok, ela foi para a caixa. Quando chega lá na caixa, eu olhei que ela estava a olhar para o feijão e a senhora perguntar mais alguma coisa. Ela olhar para o feijão e depois, não, está certo. Então eu aproximei e disse, vovó, estou a pedir para pagar a sua conta. Eu nem sabia quanto é que ela ia pagar, mas eu só disse, estou a pedir para pagar a sua conta. Ela olhou para mim, eu disse, por favor, quero pagar a sua conta. Ela, pronto, aceitou. Eu perguntei à senhora, quanto é que é? Era o quê? Uma coisa só de 170 meticais só que ela tinha. Mais uma vez fiquei muito comovido. Eu disse, avó, se tem alguma coisa mais que queira, por favor, leve. Ela disse, desculpe lá, só queria levar mais 1 quilo de feijão. Faz favor, leva aquele feijão e mais alguma coisa que quiser. Pediu 1 quilo de feijão, me pediram ali, me pesaram ali e pronto. Vamos lá pagar. Eu disse, olha, junta essa coisa na minha conta. E ela começou a fazer as minhas contas. Eu paguei a minha conta e paguei a conta dela. Quando eu estava a sair, eu disse, avó, pega lá estes 200 meticais para apanhar chapa para ir para casa. Aquela avó começou a brilhar
Ela começou a agradecer a Deus, a louvar a Deus e me abençoar a mim. Eu recebi uma bênção, senti-me uma pessoa abençoada. Isto promoveu louvor ao grande nome do Senhor Jesus Cristo. Veja só, para ajudar os pobres, são pequeninas ações, nós nem gastamos nada, nem nos dói. Você até se sente muito abençoado. Não se esqueça ali que ele disse o que é. Nunca vai faltar a semente, eu vou cuidar de ti, até vou te sustentar no leito da enfermidade, eu vou te suportar, eu vou te fazer livrar dos teus inimigos. Pequeninas coisas que não se fazem dentro do templo, mas nós podemos fazer em templos fechados. Há 2 semanas atrás, eu estou a falar isso só para incentivar a você a lembrar-se que em tempos em que nós não vamos para as igrejas, em tempos onde nós não podemos ir a uma reunião de oração, você tem um culto lá fora, para poder fazer, que glorifica a Deus, que sustenta a sua fé. Um senhor, claro, liga para mim, diz que, olha pastor, eu estava à procura do seu número já há muito tempo e eu consegui. Mas quem eu estou? Eu sou o fulano. Olha, naquela altura que você estava ali numa província, eu fui uma das primeiras pessoas de uma ação que você fez na minha localidade. Ok. Não se esqueça também que você me ofereceu uma camisa. Uma camisa? Sim, em 1989, veja, 32 anos atrás, uma camisa. Uma camisa que fala 32 anos atrás. Eu lembrei-me que aquela pessoa, quando recebeu a tal camisa, é porque não tinha camisa. Aquele estava a precisar de uma camisa e quando recebeu aquela camisa, começou a glorificar a Deus, dizer, muito obrigado Deus, que você nunca se esqueceu de mim. Eu nem sabia nada dessas coisas, até agora nem estou a ver quem é essa pessoa, mas eu quero incentivar você. Aquilo que para você não é nada, para Deus é muito, porque aquela pessoa que você está a ajudar, aquela pessoa está em extrema necessidade. Por favor, some pontos para a vida eterna, fazendo pequenas ações de caridade que fazem redundar em ações de graças. Vai e faça da mesma maneira, disse Jesus. Para você ganhar pontos para a vida eterna, tem de começar da meta. E a meta é aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador e começar a praticar essas primeiras ações. Para quê? Para ter a vida eterna. Nós sempre, para termos a vida eterna, temos que começar da meta. E a meta é entregar a sua vida a Jesus, aquele que é o teu Salvador, aquele que morreu pelos seus pecados. Você não podia pagar pelos seus pecados, mas apareceu Jesus e disse, eu vou morrer por este homem, eu vou pagar os pecados desta mulher, eu quero substituir essa pessoa na sua penalização e eu quero lhe dar a vida eterna. Então nós podemos começar, portanto, aceitando Jesus como Senhor Salvador e seguindo a Jesus, aprendendo com Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 24, diz como é que Jesus era. Diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama corria por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Em outras palavras, Jesus não via uma pessoa sofrer e deixava por aí. Jesus não via um necessitado e dizia, olha, eu também tenho minhas necessidades. Não, ele supria as necessidades dos que tinham. Jesus não era discriminatório. Vamos aprender também a não sermos discriminatórios. Vamos ser verdadeiros servos de Deus se somos cristãos, se nós já entregamos a nossa vida a Jesus. Quem que quer aprender com Jesus hoje mesmo? Você quer fazer isso agora? Se você quer fazer isso agora, aprender, começar agora, começar pela meta, entregando a Jesus a sua alma, a sua vida. Então chegou a hora de você abrir neste momento o seu coração
para ensinar a sua caminhada, de somar pontos para a glória, vivendo vivendo a sua vida em dependência total de Deus e não dos bens materiais, vendendo, distribuindo pelos pobres e necessitados, seguindo a Jesus, cultuando com os templos fechados, fazendo o que é para se fazer fora dos templos. Vamos ajudar a você a convidar Jesus para entrar no seu coração? Diga comigo: Senhor Jesus, depois de ouvir a Tua palavra, compreendi que passei muito tempo vivendo ignorante, me cortando das bênçãos que eu devia receber. Senhor Jesus, eu te peço que tire do meu coração a dependência dos bens materiais, para eu começar a depender de Ti. Para isso, Senhor, entrego o meu coração, desde agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Faze-me prestável a Ti e ao próximo, em nome de Jesus. Amém. Para quem vivia tendo depositado o seu coração nas falsas riquezas da vida, chegou o momento de se arrepender e desprender-se de tudo isso, vendendo isso tudo, dando aos pobres, seguindo a Jesus, começando a viver a vida cristã, amando a Deus e ao próximo, cultuando em templos fechados e somando pontos para a vida eterna. Que Deus seja consigo. Vamos juntos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos te agradecer e a partir de hoje, Pai, nós queremos te seguir como o caminho da eternidade. Nós queremos, Senhor Pai Santo, pedir que faça de nós, Senhor, servos e servas de beneficência da hospitalidade, Senhor. Ajuda-nos a te conhecer melhor, meu Pai, para sermos verdadeiros teus discípulos. Ajuda-nos, Senhor Pai Santo, a sermos homens e mulheres vitoriosos para a glória do Teu nome. Pai Celestial, nesta hora também queremos pedir. Lembra-te, Pai, lembra-te por amor do Teu nome, daqueles que se encontram em situações difíceis nas cadeias, meu Pai. Lembra-te daqueles que estão nas suas famílias desesperados, Pai, angustiados, Pai. Lembra-te, meu Pai, daqueles que se encontram sem emprego. Lembra-se daqueles que estão viajando, os que estão afetados e infectados pela Covid-19. Lembra-te, Pai, daqueles que estão no centro e lá em Cabo Delgado, Senhor, em situação de extrema penúria. Lembra-te, meu Pai, daqueles, Senhor Pai Santo, que a vida não tem sentido, Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, se lembra também, Senhor, daqueles que ainda nas grandes cidades, Pai, estão sofrendo, estão lutando cada dia entre a vida e a morte. Lembra-te, Senhor Pai Santo, daqueles, meu Deus, que não sabem o que é que vão fazer no dia de hoje. Pai, o Teu nome seja glorificado. Estenda a Tua mão, Pai. Livra esses homens e mulheres desta situação difícil, meu Pai. Livra, Senhor Pai Santo, para a glória do Teu nome. Também lembra-te, meu Deus, daqueles, Senhor Pai Santo, que ainda não começaram, Senhor, a fazer a sua beneficência para com o próximo. Pai, que a Tua graça abençoe, Senhor, glorifique, Pai amado, engrandeça, Senhor, exalte o Teu nome na vida daqueles, Senhor Pai Santo, que estão muito afetados com esta situação de templos fechados, aqueles que estão muito afetados com uma situação, Senhor Pai Santo, de enfermidade mundial. Nós queremos te agradecer, Pai, no nome do amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, Senhor, devolvemos também toda a honra e toda a glória, porque Tu és digno merecedor. Amém. Vai e faze da mesma maneira, fora dos templos fechados. Que Deus vos agracie em tudo. Para você que decidiu entregar a sua vida a Jesus hoje, aconselho a você a orar, procurar uma igreja evangélica que centraliza Jesus Cristo na sua vida diária, onde os seus membros seguem padrões de ensino bíblico doutrinário e não seguem dicas dos escritos paralelos dos seus líderes. Adquira uma Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida ou atualizada. Leia a Bíblia.
medite nela em oração e humildade e cresça na graça do Senhor. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém.